2. Flashes destrutivos vêm do destruidor. Subtítulo: de onde é que pensamentos destrutivos emergem quando não estou realmente pensando? Às vezes eles surgem do nada em minha mente e com vida própria. Posso estar em oração e de repente algum pensamento pervertido abruptamente entra em minha mente. Eu estou plenamente convencido de que eles vêm do destruidor, que está bombardeando a minha mente com seus maus pensamentos. Por isso eu não aceito a culpa por maus pensamentos que aparecem de repente em minha mente. Culpo a quem é devido à culpa, ou seja, Satanás. 3. Testemunhos de vida após morte servem para nos encorajar. Subtítulo: em livros sobre vida após morte, encontramos uma confirmação via testemunho do que são de fato encontros de espírito com espírito. Muitos confirmam terem visto e ouvido Jesus ou um anjo falar, e apesar de não terem ouvido nada audível, eles sabem imediatamente em seu coração o que foi dito. Eles recebem em seus espíritos o fluxo espontâneo, sem esforço, na criação das ideias de que é o Espírito Santo comunicando com o seu espírito, ou seja, o rema. 4. A natureza testifica a respeito de Deus. Subtítulo: Deus muitas vezes modela as verdades espirituais do mundo físico, razão pela qual toda a terra reflete a sua glória. É interessante notar que o Rio Jordão, que atravessa a terra de Israel, borbulha das profundezas da terra, já imediatamente se tornando um rio pleno desde o começo. Como o Espírito Santo borbulha nosso íntimo e simplesmente flui como um rio, assim também o Rio Jordão emerge das entranhas da terra, virando o rio imediato, tendo o poder para irrigar toda a terra de Israel. Qualidades que caracterizam os pensamentos de Deus. Subtítulo: as qualidades que caracterizam os pensamentos de Deus colocados em seu coração incluem o seguinte: eles são espontâneos, não cognitivos ou analíticos, ou seja, sem o uso de nossa razão. Eles são espontâneos, como os da criança, ver Mateus capítulo 18, versículo 3. Esta ideia obviamente é contracultural e vai contra a visão do mundo ocidental, onde tudo precisa ser lógico. Por isso precisamos nos esforçar para sair da nossa zona de conforto e viver a partir de uma cosmovisão bíblica. Jesus viveu a partir do fluxo interno de pensamentos e imagem de seu Pai, sem fazer nada a partir de sua própria iniciativa. Ver João capítulo 5, versículos 19 e 20 ao 30. Podemos fazer o mesmo. Os pensamentos de Deus são expressos através de nossas personalidades. Isso tem a ver com o estilo do discurso. Podemos notar que o Evangelho de João reflete a personalidade de João e o Evangelho de Marcos revela a individualidade de Marcos. Assim, o fluxo divino dentro de nós não ignora ou retira a nossa personalidade ou estilo. E agradeça a Ele dizendo: obrigado, Senhor, pelas maravilhas do cristianismo. Ó Todo-Poderoso Deus, Ele se uniu a mim. Estes pensamentos vêm como Deus, falando em primeira pessoa. Estes pensamentos são muitas vezes leves e suaves, e são facilmente cortados pelos nossos próprios pensamentos e vontade. Por isso, precisamos tomar cuidado de escolher e valorizar o rio de Deus acima de da nossa própria vontade e autoesforço. Eles normalmente vêm como um teor superior. Eles são mais sábios, trazem curas, são mais amorosos e traz mais motivação do que os nossos pensamentos. Eles irão causar uma reação especial dentro de você,
como um sentimento de emoção, convicção, fé, vida, temor ou paz, supondo que você tenha dado um passo de fé e acreditando que o que você está ouvindo é de Deus. Quando abraçado, eles carregam consigo uma força para colocar em prática, bem como a alegria ao fazê-lo. Seus sentidos espirituais são treinados à medida que o tempo passa, e você terá mais facilidade para compreender e experimentar o que Deus está falando com você. Então não desista se tudo parece um pouco estranho no começo. Com o tempo, tudo se torna mais fácil. Lembre-se, Deus está falando com você o tempo todo, e você está recebendo seus pensamentos todo o tempo. Enquanto você não distinguir de seus próprios pensamentos, você está simplesmente agrupando-os todos juntos e assumindo que eles são seus próprios. Mas conforme você aprende a ouvir a voz de Deus, você saberá separar os pensamentos espontâneos que vêm dele dos pensamentos analíticos vindos de sua própria mente. Testando se os pensamentos que fluem são de Deus. Subtítulo: há muitas maneiras de testar se o fluxo espontâneo vem do seu coração, do Espírito Santo que se une ao seu coração, ou se vem de um espírito maligno que está emitindo um ataque contra você. Um capítulo inteiro irá explorar isto mais tarde. No entanto, deixe-me oferecer alguns testes fáceis agora que eu uso atualmente. Se você tiver uma postura correta em seu coração, o fluxo dentro de você certamente será do Espírito Santo. João capítulo 7, versículos 37 ao 39, nos diz que podemos sentir um fluxo dentro de nós que é do Espírito Santo. Ele também define os pré-requisitos para posicionar o nosso coração para saber com garantia que este fluxo vem de Deus e não de nós mesmos, ou de um demônio. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Existem 4 pré-requisitos que nos foram dados na passagem de João 7. Primeiro, se alguém tem sede. Segundo, deixa ouvir a mim. Terceiro, beba. Quarto, aquele que crê em mim. O resultado prometido é que nos conectaremos com o Espírito Santo. Do seu interior fluirão rios de água vivas, mas isso ele falou do Espírito. Aqui está uma definição dos 4 pré-requisitos. Recomendo que você faça esta confissão falando em voz alta. Quando quero mover no fluxo do Espírito, eu posiciono corretamente o meu coração diante do meu Rei, dizendo: primeiro, Deus, eu sou um dos seus. Senhor, eu tenho sede da sua voz, da sua visão, da sua unção. Segundo, eu posiciono meu coração diante de ti e eu faço isso pelo uso da visão e o presente comigo. Conforme a Bíblia diz claramente, você também pode orar em línguas ou sintonizar em uma música de louvor a Deus. Terceiro, eu me desligo do meu próprio raciocínio e sintonizo-me com a sua voz e permito o fluir dos pensamentos e imagens dentro de mim, e eu bebo em suas palavras. E quarto, Pai, eu acredito que o fluxo dentro de mim é o rio de Deus, pois o Senhor declarou que assim seja. E seja assim. Eu elimino todas as dúvidas. Acredito que o que a Bíblia ensina é a verdade. Obrigado, Deus, pelo rio do teu Espírito Santo dentro de mim.
Ou ainda, simplesmente eu digo: Jesus, eu estou com sede de ser ungida. Eu te peço para me ungir. Eu sintonizo nesse fluir e eu acredito que esse fluxo dentro de mim é o seu rio. Quero ministrar dessa unção do Espírito Santo para outros de todas as maneiras conforme o Senhor me dirigir. Pode ser por meio da fala, escrita, cura, composição de músicas, desenhos ou qualquer uma das inúmeras formas que o Senhor desejar se manifestar. Experimente. É alegre e fácil e é cristianismo. Observe que o Senhor não diz que o Espírito Santo vai fluir apenas se você, por exemplo, primeiro, estiver em jejum, ou orar muito, ou tiver intercedido muito, não tiver pecado em um determinado período de tempo, e é um crente de longa data, tem lido a Bíblia regularmente, é um diácono ou um presbítero na igreja, é um ministro ordenado, está numa atmosfera religiosa, por exemplo, em uma reunião de igreja, ter feito muitas boas obras para o Senhor. Ah, que alívio! Observe como o cristianismo é simples. Eu peço pela unção, fixo os meus olhos em Jesus, sintonizo-me neste rio e acredito que o fluxo dentro de mim é o rio de Deus. Agora eu simplesmente vivo a partir deste fluxo. Ó Senhor, eu fiz do cristianismo algo tão mais difícil do que isso. Por favor, me perdoe. Eu oro. Aleluia. Nota. Todos os dons do Espírito Santo, ver 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, são recebidos através da mesma postura do coração. Quando precisamos de palavras de sabedoria ou conhecimento, sintonizo-me ao fluxo de ideia. Para uma profecia, peço pelo fluir de palavras. Para a cura, eu peço poder ou milagre. A divina energia, a luz que flui através de mim, para o discernimento de espíritos, flui de ideias ou emoções, para a fé, uma profunda confiança. E para línguas, fluir de sílabas, e para a interpretação de línguas, fluir dos pensamentos e emoções e imagens. Certa vez, quando escrevia no meu diário sobre a unção de liberação de cura em uma situação grave, Deus me disse: Mark, nesse dia mostre amor. Isso é o coração da minha unção. É o meu amor jorrando, sem traves e imerecido. Isso é o que está no cerne do meu ser. E isso é o que deve estar no centro do seu ser também. Este dia é um dia para amar e para liberar minha unção através do seu amor por meus filhos e edificá-los no Espírito Santo. Minha unção é liberada através do meu amor, portanto ame incondicionalmente e você vai ver o fluxo da minha unção acontecendo. É sobre liberar meu amor. Minha unção nunca será separada do meu amor, diz o Senhor dos Exércitos. Então deixe o amor sempre estar no centro do seu coração e no centro de suas ações. Teste o fluir dos pensamentos contrário à Bíblia. Subtítulo. Claro que você sempre deve testar o fluxo espontâneo de pensamentos contrários à Bíblia. Também mostrar o seu diário para o seu conselheiro espiritual, para ver se ele pode confirmar se o que você escreveu realmente é de Deus. Estes 2 passos são críticos e precisam ser levados a sério e realizados continuamente. Teste o fluir de pensamentos ao ter certeza sobre aonde fixou os seus olhos. Subtítulo. É um princípio importante. O fluxo intuitivo vem da visão que eu mantenho com os olhos do meu coração. Por isso preciso perguntar se eu estava concentrado em Jesus enquanto sintonizei na espontaneidade dos meus pensamentos. Se assim foi, acho que o fluxo espontâneo é de Deus pelo menos 95% ou mais do tempo. Por outro lado, temos de reconhecer que sempre estaremos vulneráveis a erros. E isso é certo. Podemos lembrar mesmo dos nossos erros e rir deles e aprender com eles. Efésios capítulo 5, versículo 20.
Geralmente, quando uma pessoa comete um erro, ao discernir sobre a voz de Deus através do diário, eu aprendi a fazer esta pergunta: onde os seus olhos espirituais estavam fixados quando você escreveu aquela seção em seu diário? A resposta correta é, claro, é sobre Jesus. No entanto, em quase todos os casos de erros, a pessoa admite que, por um momento, se permitiu que Jesus saísse de sua visão, tirou os olhos de Jesus e fixou o olho em outra coisa. Porém, em seguida, novamente ajustou o fluir. E em alguns casos, houve casais que haviam olhado para a tensão na relação com o cônjuge. E por isso, no fluxo do pensamento, escreveram que essa pessoa ia morrer. Uma pessoa estava concentrada com os olhos e mente sobre os fariseus na igreja e, baseado nisso, escreveu. Seu diário se tornou destrutivo. Você sempre pode testar o seu próprio diário, indo de volta para ele e perguntar: onde estavam os olhos do meu coração quando escrevi esta seção? Se não for em Jesus, então essa seção é suspeita. Outra área em que as pessoas cometem erro é escrever sobre o futuro. Todas as previsões são flexíveis, porque Deus muda de ideia, entre aspas, se nós ou outra pessoa da profecia muda o seu coração, como escrito em Ezequiel, capítulo 33, versículos 13 ao 16, também em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 ao 10. Portanto, todas as previsões são mutáveis. Em um capítulo posterior, vamos falar mais sobre a necessidade de evitar previsões e orientações e, em vez disso, restringir o nosso diário nas categorias encontradas em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ou seja, edificação, conforto e exortação, classificando categorias de pensamentos. Há 3 categorias de pensamentos. Primeiro, pensamentos espontâneos, positivos, que se alinham com o caráter do Espírito Santo, incluindo edificador, consolador, criador, professor, curador e doador da vida. Entendemos que todas essas características são e provêm do Espírito Santo. Segundo, pensamentos espontâneos negativos. Este nós assumimos que vem de demônios que se alinham com a personalidade de Satanás. Inclui acusador, adversário, mentiroso, destruidor, condenador, ladrão e assassino. Terceiro, pensamentos analíticos. Vêm de nós mesmos, do nosso próprio processo de raciocínio e são sentidos cognitivamente ligados aos nossos pensamentos. Estes são limitados pelo nosso próprio conhecimento, a sabedoria, a compreensão e habilidades. Por exemplo, você pode pensar: 1 mais 1 é igual a 2. Neste caso, o pensamento seria correto se você estivesse falando apenas decimal ou matemática de base 10. No entanto, em matemática binária, linguagem de computadores ou de engenharia, não seria verdadeiro. Na base binária, 1 mais 1 é igual a 10. Assim, sendo que achamos ser a verdade fundamentada, entre aspas, é apenas um pequeno vislumbre parcial da verdade. Por muitos anos eu havia assumido que a fonte de todos os meus pensamentos era eu mesmo, uma vez que eles estavam na minha cabeça. A descoberta deste simples princípio bíblico ajudou muito na minha vida e na minha caminhada cristã, pois agora, uma vez que eu tenho identificado os diferentes tipos de pensamentos, eu posso escolher aceitar apenas os pensamentos da categoria 1. Os pensamentos da categoria 2 são rejeitados assim que fico ciente deles. Os pensamentos da categoria 3, os analíticos, são substituídos por raciocínio conduzido pelo Espírito, que discutiremos mais adiante neste capítulo. Meditação bíblica transformando logos em rema. Uma maneira de você experimentar rema é quando o Espírito Santo faz com que um determinado versículo bíblico salte aos seus olhos e pule para fora da página, acertando em cheio.
Todos nós já experimentamos isso, ouvimos isso acontecer e é emocionante. A palavra escrita torna-se importante e ilumina o nosso coração. Trata-se de uma palavra específica falada a nós em um momento específico em nossas vidas. Então, como e por que isso ocorre? Será que isso poderia acontecer todas as vezes que eu leio a Bíblia? Se assim fosse, o que eu tenho que fazer para ter esta maravilhosa experiência da revelação divina acontecer continuamente? Aqui está a resposta. Eu não consigo transformar logos em rema. Isso acontece pelo mover do Espírito Santo. No entanto, eu posso me posicionar atentamente diante da palavra e do Espírito, ouvindo com atenção o que Deus gostaria de comunicar para mim. Desta forma, eu posso receber revelação constantemente. Basta eu me voltar para a sua palavra.